Olá, galerinha! Tudo bem? Professor André, para a gente fazer aqui o último vídeo sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma, livro da prova de qualificação da UERJ. E hoje eu trago algumas dicas para vocês sobre o espaço da narrativa e o tempo da narrativa, informações sobre o narrador, né? E também dicas de leituras para que vocês se aprofundem nessa temática. Bom, e como dicas de leitura, né, para que você se aprofunde mais sobre o livro, sobre a obra, sobre o autor, a autoria, já vou passar logo para vocês, como eu já tinha indicado em vídeos anteriores, a Carmen Negreiros. Por que é importante, né, que vocês saibam informações além, né, do próprio livro? Né? Porque vocês estão prestando um concurso. Então, do concurso, é muito bom você saber quem compõe essa banca, quem é que está fazendo aquela provinha que você estará fazendo, certo? E a Carmen Negreiros, ela tem esse livro aqui, Lima Barreto em 4 Tempos. Ela é professora da UERJ, tá? Ela é coordenadora de um dos institutos, né? De um dos núcleos mais importantes de estudos sobre escritores e sobre a Belle Époque, que é aquele período do final do século XIX, início do XX, que vai tratar do Rio de Janeiro, a Paris dos Trópicos, e é justamente o tempo aqui de produção da obra do Lima Barreto, tá? Então, com certeza, né, é a Carmen Negreiros, é esse grupo que vai estar fazendo aqui as questões para vocês do vestibular da UERJ. Por isso que é importante que vocês conheçam essa banca, tá? Aqui no meu canal tem um vídeo, inclusive, com uma entrevista com a Carmen Negreiros sobre Lima Barreto, sobre o Instituto, né, o Núcleo de Estudos sobre Belle Époque, o Labelle, tá? Um outro livro que eu vou sugerir para vocês, quem queira conhecer mais a obra, né, é Lima Barreto, Cronista do Rio, são crônicas do Lima Barreto, né, que ele produzia nos jornais, falando só sobre o Rio de Janeiro e só sobre essa época. Esse livro é organizado pela Beatriz Rezende, também outra professora universitária muito importante. Beleza? Bom, e outro aqui, esse daqui é todo produzido aqui pelo Labelle, tá? É o Belle Époque, a cidade e as experiências da modernidade. As organizadoras, mais uma vez, Carmen Negreiros, Fátima Oliveira e Rosa Gens. Ó. Também é um livro excelente que vai discutir aí as produções literárias nesse período histórico específico. Belezinha? Então, agora a gente vai aqui concluir o objetivo desse vídeo, como eu já indiquei no vídeo anterior. Nós temos aqui no canal 3 vídeos teóricos sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá? Alguns vídeos específicos sobre o assunto, tem um vídeo que eu discuto só a época de produção, tem um vídeo que eu discuto questão racial em Lima Barreto, tem um vídeo que eu discuto aqui no canal as mulheres em Lima Barreto, sobretudo na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Tá? Eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui todos esses vídeos para que vocês possam ver depois. E temos vídeos também com questões que caíram em vestibulares anteriores, né, sobre a obra. Beleza? Então hoje a gente vai discutir o tempo, o espaço da narrativa e o próprio narrador, qual é a tipologia desse narrador. Tá? Em seguida a gente vai fazer, né, vários vídeos sobre 1984, George Orwell, para preparar vocês para a redação da UERJ. Todos têm que ler também 1984, então faremos alguns vídeos aqui sobre a obra de George Orwell, correto? E depois, um pouco mais para frente, lá provavelmente para fevereiro, a gente vai discutir sonetos de Luís de Camões para preparar quem vai fazer a prova específica da UERJ. Então vamos lá? Vamos discutir a narrativa, vamos discutir tudo isso? Belezinha, galerinha? Vamos com tudo! Então, vamos discutir, a princípio, o foco narrativo. Vamos lá. A narrativa, gente, ela é feita em terceira pessoa, na obra aí de Lima Barreto. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. E ele viu, então, diante dos olhos, as laranjeiras em flor. Ela disfarçava bem a impressão da alegria deles. Então, o narrador ele é em terceira pessoa
é aquele narrador que a gente conhece como narrador onisciente, né? Ou narrador Deus, aquele que tudo vê, que consegue entrar, né, na cabeça das personagens, perceber suas relações psíquicas, sua relação com o mundo, do eu, né, das personagens com o mundo, tá? Então, o narrador é onisciente, esse às vezes assume a posição de autor comentarista, às vezes ele comenta, né? Esses comentários normalmente são críticos, né? E não é personagem da história, em nenhum momento narrador e personagem da história, como em outras obras, né? Como a gente já leu para o Erge, como o próprio Dom Casmurro, os Machado de Assis, né? Por vezes a gente tem um narrador em primeira pessoa que ele é o próprio personagem, tá? Bom, exemplo. Era de vir com aquela vida tão estranha nossa, naquele instante penetrava em nós e sentíamos-lhe o sofrimento, a agonia e a dor, tá? O tempo. O livro, né, a narrativa, né, ela se passa num tempo cronológico, né, que é um tempo que se passa com as concepções, né, de presente, passado e futuro, tá? Os fatos, né, os fatos são, né, que tem um erro aqui, desculpa, né, são mostrados, né, em dias e datas, retrata a vida de Quaresma com o passar dos dias. Então, ó, Ricardo havia 6 meses que não lhe visitava e da afilhada e do compadre as últimas cartas que receberam datavam de uma semana. Então, ó, o tempo narrativo, presente, passado, futuro. Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às 4h15 da tarde. Havia mais de 20 anos que isso acontecia, né? Então, o tempo ele é todo cronológico. E a obra, né, ela vai se passar, como eu já falei para vocês, no final do século XIX, no último decênio do século XIX, mais ou menos em 1891, de 93, né? Durante o que a gente vai conhecer como República das Espadas, ou a primeira fase, né, da era, né, do tempo republicano brasileiro, que começa justamente com 2 presidentes que são militares. Tá? O espaço. A história se passa no Estado, durante o governo de Floriano Peixoto, Estado do Rio de Janeiro. Tá? Em 1894, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e no campo em Curuzu. Tá? O que vai acontecer aqui? O espaço é o que a gente chama hoje de Estado do Rio de Janeiro, né? Mas também a narrativa ela vai variar, né? Perpassando por Petrópolis, perpassando pelo subúrbio do Rio de Janeiro, né? E também pelo campo, né? Naquele momento que ele vai ter um sítio, tá? Em Curuzu, tá? Exemplo aqui, os subúrbios do Rio de Janeiro são a mais curiosa coisa em matéria de edificação da cidade. Nada mais irregular, mais caprichoso, mais sem plano qualquer que pode ser imaginado. Como eu já falei para vocês, gente, o Lima Barreto é um dos primeiros autores que vai dar como destaque os subúrbios do Rio de Janeiro, tá? A descrição ali do campo, ó, o sítio de Quaresma, em Curuzu, voltava aos poucos ao estado de abandono em que ele o encontrara. A erva daninha crescia e cobria tudo. Tá? Bom, a linguagem, isso também é muito importante. São alguns aspectos teóricos muito importantes. Tá? A obra é pré-modernista, por isso a linguagem é mais popular, detalhista ao extremo. Né? Então, as obras pré-modernistas elas têm essas características, né, de passar uma linguagem mais popular, né, ser menos formal, para dar mais verossemelhança, né, para que aqueles personagens fiquem mais, né, verdadeiros. Tá? Então, exemplo, 3 vezes por semana, um senhor baixo, magro, pálido, com um violão agasalhado numa bolsa de camurça. Então é bem simples. Né? As metáforas. Lembrando a vocês também, né, que o livro, gente, ele foi produzido ele foi lançado, né, no jornal vespertino, então tem que ser uma linguagem fácil, né? Não pode ser uma linguagem muito difícil, até para aquele público leitor do jornal pudesse ler. Tá? As metáforas. Major Quaresma, de cabeça baixa, com pequenos passos de boi de carro, subia a rua. Olha a metáfora ali, né? Passos de boi de carro,
né? Então, a verossemelhança. O livro mostra a vida de pessoas simples, como o funcionário público, o tocador de modinhas, as famílias de classe média em geral. São nesses aspectos que se encontram as relações da obra com a realidade. Né? Aquilo que eu estava falando para vocês. Para que pareça real, né, tem que ser exatamente como com marcas de oralidade, né, com marcas, com metáforas, né, usadas naquele tempo, tá? O respeito com que as pessoas tinham como funcionário público, como Quaresma, preconceito que tinham para com quem toca violão, ou no caso vive da música, né? A diferença de tratamento que o governo tinha entre as pessoas de maior ou menor condição financeira. Então, esses são todos é, aspectos tratados no livro. Tá? Nos últimos dias, era visto entrar em sua casa 3 vezes por semana com um violão agasalhado numa bolsa de camurça. Logo, pela primeira vez, o caso intrigou a vizinhança. Um violão em casa tão respeitável que seria, né? Aquela questão ali de quem andava com violão à época, tá? Ser associado a vagabundo, né? Ser associado a uma pessoa, né, popular, e uma pessoa não muito respeitável, tá? Então, quando o Major Quaresma ele resolve ter aula, né? O Policarpo resolve ter aula de violão com o Ricardo Coração dos Outros, né? Isso escandaliza os seus vizinhos do subúrbio. Movimento literário. A obra pertence ao pré-modernismo, que não se caracteriza como um movimento literário, mas sim um período que corresponde às 2 primeiras décadas do século XX, tá vendo? De 1900 a 1920. As características presentes na obra são, isso sempre cai, como a gente tem visto aqui em questões, correto? Nacionalismo exaltado. Gente, toda associação, né? Primeira coisa que alguém que vai comentar Lima Barreto, né, seja num simpósio, seja numa palestra, em qualquer coisa, vai falar do nacionalismo exaltado, que é uma das principais características desse já clássico livro. Né? Mas é um erro. Não protegem as indústrias nacionais. Comigo não é disso. De tudo que há nacional, eu não uso estrangeiro. Visto-me com pano nacional, calço botas nacionais e assim por diante. Né? O Lima Barreto que é conhecido como grande ícone, né? O Policarpo Quaresma que é conhecido como grande ícone do nacionalismo brasileiro. Né? A grande personagem, né? A grande protagonista da literatura brasileira quando a gente fala em nacionalismo. Pensou em nacionalismo em figura literária, né? Que representa o nacionalismo, a gente pensa no Policarpo Quaresma. Tá? Ruptura com o passado não se caracteriza com as formas de linguagem passadas, né? Então, a linguagem, né, ela é marcada por ser uma linguagem muito simples. Não, janta já? Ainda não, espere um pouco. Né? O regionalismo é mostrado a realidade rural brasileira, sem os traços idealizadores do romantismo, tá vendo? A miséria do homem no campo é apresentada de forma chocante. Né? Então, assim, não tem nada de idealismo, né? As coisas são mostradas como elas são, de fato, como nós temos também, por exemplo, nesse período aí, nessa época, né? Também os sertões, né, de Euclides da Cunha, tá? Você representa a miséria de forma real, né? Então, uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil, como diziam os livros. Outra decepção? E quando seu patriotismo se fizera combatente? O que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois não havia matar prisioneiros inúmeros? Outra decepção. Então, o nosso Quaresma, o nosso Policarpo, ele se decepcionou com o solo brasileiro, que não era tão fértil como diziam os livros, com a gente brasileira, que não tinha nada de dócil, né, que não tinha nada do homem cordial ali, né, que depois, posteriormente, vai aparecer em Sérgio Buarque de Holanda. Né? O brasileiro, como qualquer outro, né, ele mata na guerra, né, ele não leva o nacionalismo a sério. Né? É uma literatura também de denúncia, o livro é escrito em tom de denúncia da realidade brasileira. Ó. Almoçavam mesmo no eito, comida do dia anterior, aquecida sob um improvisado fogão de calhaus. E o trabalho ia assim até a hora do jantar. Então, a vida desses trabalhadores, desses homens simples que trabalham o dia inteiro e comem a comida do dia anterior, que tem. Tá?
A contemporaneidade, a obra retrata fatos políticos, situação econômica e social contemporânea, né? A obra, ela está retratando uma figura, né? Uma personagem aí, que é uma personagem histórica, que é o segundo presidente do Brasil, Floriano Peixoto. Beleza? A revolta tinha sido sobre a política local, efeito pacificador. Todos os partidos se fizeram governistas. O candidato foi imposto pelo governo central, aí, a questão de indicar gente na política, né? E as eleições chegaram. É um momento bem curioso esse das eleições na roça, né? Esse mundo dominado ali pelo coronelismo, né? Pelas trocas de favores, pela corrupção, pelas fraudes eleitorais, né? Então são todos aspectos, né? que aparecem aí em Três Fins de Policarpo Quaresma. Período em que a história é narrada, a história acontece no mesmo momento da implantação da República no Brasil, com os governos de Deodoro e, sobretudo, do Marechal Floriano Peixoto. Tá? Os acontecimentos políticos são vistos no livro não pela ótica oficial, mas pelos olhos do povo, e, em particular, na perspectiva da classe média suburbana. A gente tem ali, como os principais personagens das obras são personagens suburbanas, a gente tem o olhar do subúrbio sobre o Rio de Janeiro, sobre esse Rio de Janeiro que é a capital, sobre esse Brasil. Né? Não é uma ótica, não é uma visão, né, de mundo e do mundo, né, da elite ou da história oficial, mas sim de pessoas que vivem, né, de personagens que vivem no subúrbio. Belezinha, gente? Então, esse vídeo encerra aqui, tá? Só vou fazer uma última reflexão aqui com vocês, né, que é importante, até para efeito de comparação dessa prova da UERJ com a prova do Enem, né? Lembrando a vocês que o Enem sempre pega questões importantes, né, do que está se discutindo na vida literária, sempre na Flip do ano anterior, né? E lembrando a vocês que a última Flip, esse ano de 2020, não ocorreu a Flip, né, que é a Feira Literária Internacional de Paraty, por conta da pandemia, mas ano passado o autor que estava na Flip foi também autor desse período que a gente chama de pré-modernismo, que é o Euclides da Cunha, né, o que vai escrever Os Sertões. Então, a UERJ cobra o Lima Barreto, dessa mesma época. O Lima Barreto, que esteve também na Flip em 2017. Né? E o Enem provavelmente vai pedir alguma coisa também de pré-modernismo, já que, né, o Euclides da Cunha escreve nessa mesma época, o foco dele está ali em Canudos, né, onde se passa o livro Os Sertões. Né? Então, fiquem de olho aí no Lima Barreto. Esse livro aqui é lindíssimo, né? Um caderno de fotografia brasileira que demonstram ali como que os jornalistas, lembrando a vocês que o Euclides da Cunha é um jornalista também, né? Como que esses jornalistas cobriram a Batalha de Canudos, como que eram Canudos, tem fotos posteriores à Guerra de Canudos, mas temos também imagens, né, de Canudos durante o 19, né, de Antônio Conselheiro. Muito bonito esse livro, né? Muito interessante, né, a gente pegar esses registros históricos do que virou aí um clássico da literatura brasileira, que é Os Sertões de Euclides da Cunha. Então, Euclides da Cunha e Lima Barreto estão circunscritos aí numa mesma espacialidade e com o mesmo sentimento de literatura, essa literatura, né, pré-modernista, que retrata, né, com uma verossimilhança impactante, né, a vida dos brasileiros, que não é aquela vida oficial da República da Belle Époque, da capital, da cidade do Rio de Janeiro, mas é uma vida de populares, no caso do Euclides da Cunha, de pessoas que viveram no sertão, desse sertanejo que, segundo ele, é acima de tudo um forte, e o nosso Lima Barreto para a UERJ, que vai retratar a vida de pessoas do subúrbio, de trabalhadores, da classe média, enfim, esses outros olhares que enriquecem tanto
a nossa literatura e também a historiografia, né? Porque é através da literatura que a gente tem acesso também a essas subjetividades históricas que a gente não vai ter nos documentos oficiais. Grande abraço, gente, e uma excelente semana para todos!